moscar está cansada, né? Estava de manhã aqui. É isso. É para compensar o conjunto do marcou para a vida. É assim. Deus seja louvado. Amados, primeiro versículo do segundo desse capítulo 5 diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: até aqui. Meus irmãos, creio eu que faz exatamente 3 anos e meio, certinho, 3 anos e meio de alguns dias, acho que 4 dias, que nós passamos por esse trecho aqui, em forma de mensagem. Deixamos a igreja, que hoje estava preparando um estudo para a igreja, eu desejo partilhar com a igreja e desejo também que o Espírito Santo de Deus fale aos vossos corações mais uma vez nesta palavra. Eu quisera também na noite de hoje explorar com os irmãos cada bem-aventurança dessa, ou no mínimo a primeira, né? Versículo número 3. Mas não teremos tempo para isso. Olha que falta 1 hora, né? Iremos falar apenas sobre o sermão. Não vou falar sobre as bem-aventuranças, somente sobre o sermão da montanha. Diz a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 16: toda a escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. E seja essa palavra assim ao nosso coração na noite de hoje, em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de uma narrativa bíblica dos ensinos de Jesus que engloba o versículo 6 e 7 também deste livro. Começando no capítulo 5 e concluindo no capítulo 7, está todo o sermão da montanha do Senhor, é Jesus Cristo. Você vai encontrar muitas afirmações acerca desse texto relacionado à quantidade de bem-aventuranças aqui relatadas. Alguns que olham para o texto encontram 8 bem-aventuranças, outros encontram 9 e ainda outros encontram 10 bem-aventuranças nestes versículos de número 1 ao 12 deste capítulo, começando do versículo 3 ao versículo 12. Alguns ainda conseguem ver esse quantitativo de bem-aventuranças, 8, 9 ou 10. É bem verdade que aqueles que afirmam ser 10 bem-aventuranças defendem que essas 10 bem-aventuranças que aqui estão, se assim for entendido, têm uma correlação com o livro do Êxodo, capítulo de número 20, onde está o Decálogo, ou os 10 mandamentos passados para a nação de Israel. Aqueles que afirmam que tem 9 ou 8 interpretam de forma diferente esse paralelo com o Decálogo. Você também vai encontrar, não é, quem afirme ser esse sermão o mesmo do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17 ao 22. Eu não sei se você já leu essa passagem bíblica do livro de Mateus, capítulo número 17, mas há um relato semelhante a esse no versículo, capítulo 6, versículo de número 17,
ao versículo de número 22 do Evangelho de Mateus, e lá está escrito assim: e descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém, da costa marítima de Tiro e Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados de suas enfermidades, como também atormentados dos espíritos imundos, e eram curados, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, diziam: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome com o mal, por causa do Filho do Homem. Você lendo este texto do Evangelho de Lucas, parece-nos que Jesus está aqui repetindo as bem-aventuranças, mas o que trata-se aqui, digo com seguridade, é que Jesus, ele podia em qualquer momento repetir os seus sermões ou parte dele, considerando algumas variações. Você vai encontrar outros textos na Bíblia em que Jesus ele faz isso, ele repete aquilo que ele já falou em outras ocasiões. E os sinópticos, que são os 3 primeiros livros do Novo Testamento, registra isso, ele mostra isso. É claro que no Evangelho de Mateus, onde a gente fez a leitura aqui no capítulo número 5, está de uma forma mais completa, as bem-aventuranças aqui descrita. Então, não há de fato erro ou a falta de complemento no livro de Lucas, quando ele não repete todas as bem-aventuranças, mas apenas algumas delas nesta passagem do capítulo número 6. Mas fica nítido em que há uma semelhança muito grande com aquilo que está relatado no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O local em que Jesus falou isto aqui, alguns afirmam ser, não é, aonde hoje, se você pesquisar um pouco sobre o assunto, vai descobrir que em encosta montanhosa da Galileia, em 1930, um homem chamado Antônio Barlucci, ele vai erigir ali um templo, e este templo fica, alguns dizem, exatamente aonde Jesus recitou o sermão da montanha. E aqueles que não creem assim, acreditam que se não foi ali precisamente, mas sim uma parte daquela região onde está aquela igreja, porque o ambiente é extremamente propício para alguém que viveu aquele tempo, sob aquelas condições, trazer um sermão como este. Então, quando nós lemos aí versículo de número 1, versículo de número 2, e os 2 versículos no máximo que iremos explorar aqui, dito aí que Jesus, vendo a multidão, subiu o monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinavam, dizendo. Mateus, ele escolhe de propósito aqueles elementos da vida de Jesus em que se assemelha a toda a sua história do Antigo Testamento. E quando eu digo isso, eu me refiro às profecias que estavam apontando para o Messias. Todos sabem que Mateus descreve Jesus como rei, e ele, quando vai fazer menção
acerca dos feitos de Jesus, ele menciona aqueles elementos que traz identidade para o contexto de que de fato ele é aquele que estava prometido no Antigo Testamento. Então, Mateus apresenta ele como rei, mas também mostra, principalmente aqui, ele como um profeta de Deus. E ninguém tem dúvida de que Jesus, ele foi chamado de profeta, ele era também um profeta, e as Escrituras Sagradas, elas relatavam isso, elas diziam isso, em que Jesus seria um profeta, em que Deus levantaria alguém e seria chamado de profeta, e todos haveriam de ouvi-lo. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 15, capítulo 18, versículo 15 ao versículo de número 18 também. Então, repetindo aos irmãos, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao versículo também de número 18. Diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos como eu. A ele ouvireis, conforme tudo que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram, eis, lhe suscitarei um profeta do meio dos seus irmãos, à semelhança a mim, e porei as minhas palavras